Processo de impeachment contra Augusto Melo aberto no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e conta também que a Gaviões da Fiel decidiu abandonar o presidente. Parece ser o fim da linha. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para falar sobre o Corinthians, informação super importante. O presidente Augusto Melo ficou ainda mais próximo de um impeachment nessa segunda-feira. Pela manhã, o conselheiro Paulo Roberto Bastos protocolou um pedido de impeachment baseado na reprovação das contas do presidente de 2024. Você lembra que na segunda-feira da semana passada, o Conselho Deliberativo, em sua maioria, aprovou a reprovação das contas em virtude de um prejuízo gigante e de um aumento da dívida que cresceu apenas no ano passado, cerca de 600 milhões de reais. O Conselho Fiscal do Corinthians também apontou gestão temerária. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, já recebeu esse pedido de impeachment e protocolou esse pedido na Comissão de Ética, que vai marcar nos próximos dias uma reunião entre membros do Conselho Deliberativo para votar se eles são a favor ou contra o afastamento definitivo do presidente Augusto Melo. Importante contar ainda que os opositores, assim que a Comissão de Ética marcar essa reunião, os opositores vão exigir de forma sumária o afastamento do presidente, antes mesmo da votação, por entenderem que o Augusto não tem responsabilidade financeira e pode colocar o Corinthians à beira de um colapso. Mas o pior vem agora. Durante a tarde, Gaviões da Fiel emitiu uma nota afirmando que não defenderá mais o Augusto Melo no processo de impeachment. Vou ler um trecho dessa nota que é super importante, abre aspas: diferentemente de momentos anteriores, o Gaviões da Fiel não irá se opor a nenhuma reunião que paute a proposta de impeachment do atual presidente. Essa decisão é motivada por fatores graves: repetição de erros de gestões anteriores, como em relação à base e nomeações com viés político, além da gestão em desmanche com alto rodízio em cargos importantes. Isso sem falar na falta de transparência e de respostas e questionamentos feitos em reuniões do Conselho do Corinthians. Diante desse cenário, o Augusto, que perdeu vários dos seus diretores nas últimas semanas e também perdeu respaldo político, acaba de perder também o seu grande protetor, a Gaviões da Fiel, que em últimas reuniões do Conselho chegou a ameaçar e causar temor naqueles conselheiros que votassem a favor do impeachment. Sem esse episódio ou sem essa proteção, dá para dizer que Augusto Melo respira por aparelhos e vai deixar o Corinthians muito em breve. E você, o que pensa sobre esse tema? Não esquece de deixar like, opinar no espaço para comentários. O Timão pode fazer alguma contratação na próxima janela? O que você sabe sobre essa nota oficial da Gaviões? Esse é um dos temas super importantes da segunda-feira, tá? Pela manhã eu fui o primeiro a noticiar um conselheiro do Corinthians, de nome Paulo Roberto, deixa eu pegar o nome do cara, Paulo Roberto Bastos. Ele entrou com pedido de impeachment contra o Augusto Melo por conta da reprovação das contas da semana passada. Essa reprovação das contas, de acordo com o próprio com órgãos do clube, demonstra gestão temerária, tá? Esse pedido já foi recebido pelo Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e vai ser levado à Comissão de Ética. Diante disso, é natural que o Augusto sofra um impeachment e acabe deixando o Corinthians num futuro não tão distante. E isso se tornou ainda mais real, ainda mais grave, ainda mais latente depois disso aqui, que eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Estou abrindo aqui um comunicado da Gaviões da Fiel, que é a maior organizada do Corinthians e que era quem estava bancando a permanência do Augusto. Só para vocês lembrarem, esse é o terceiro pedido de impeachment contra o Augusto, tá? Um deles só não foi concluído com a votação a favor do impeachment do Augusto, porque os conselheiros que participavam da reunião temiam pela sua segurança. Tudo porque do lado de fora da reunião, torcedores organizados da Gaviões prometiam coisas ruins para quem votasse contra. E aí a Gaviões se posicionou hoje da seguinte maneira, deixa eu colocar na tela aqui para vocês lerem rapidinho, e a gente já muda para o próximo assunto, tá?
No último sábado, a diretoria da Gaviões se reuniu com seus associados para apresentar o trabalho de fiscalização e expressar a crescente preocupação. Diferentemente de momentos anteriores, quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento e diante do cenário crítico atual, o Gaviões não irá se opor a nenhuma reunião que paute a proposta de impeachment do atual presidente. Essa aqui é a frase, tá? Não irá se opor, deixa eu sublinhar direito, não irá se opor. Essa decisão é motivada por fatores graves, como a repetição de erros de gestões anteriores, com problemas recorrentes na base, nomeações com viés político, gestão em desmanche, com alto rodízio em cargos importantes, e a falta de transparência e de respostas a questionamentos feitos em reuniões do Conselho. Aí a Gaviões faz uma série de exigências ao presidente Augusto Melo, enfim. O que eu quero dizer com isso? O que está rolando? Que agora, se o Conselho Deliberativo marcar uma reunião para votar o impeachment do Augusto, os conselheiros que lá forem não terão mais medo de votar pelo impeachment e não vão temer pela sua saúde, não vão temer por agressões na saída da reunião, tá? Era por isso que não rolou aquela reunião que havia sido começada e não terminou. Agora, com a Gaviões tirando o time de campo, o Augusto está sozinho nessa aí, muito perto de deixar a presidência do clube. Tem uma foto circulando com o André Negão, Osmar Stabile e Roque Cittadini almoçando juntos. O que você sabe sobre isso? Deixa eu perguntar pro pessoal do Corinthians o que pode significar isso. Vamos ver. Vou mandar para uma pessoa que hoje... Peraí. Boa noite. Isso aqui é verdade? Para a pessoa que hoje de manhã me colocou na cara do gol, me contando sobre o pedido de impeachment que foi protocolado por um dos conselheiros. Boa noite, Nicola. Tem alguma chance de o Dudu ser contratado pelo Corinthians? Não. Não tem não, tá? Na semana passada, uma pessoa do Galo me contou que Corinthians, São Paulo, Santos e Grêmio estavam na parada pelo Dudu. Mas a verdade é que o Atlético é quem está com negociações super avançadas, praticamente finalizadas. A tendência é que o anúncio aconteça nas próximas horas. O The Best. Nicola, o Corinthians deve a alma, tem esquema sendo investigado a todo momento, cheio de problemas e tantos outros BOs. Porque nunca é punido. Qualquer outro clube já teria se ferrado. Por quê? Você diz punido na FIFA, você diz, né? Com transfer ban e tal. Ele até teve transfer ban, mas antes da implementação da pena, acabou havendo o pagamento. O que se sabe é que assim, o Corinthians nunca teve um presidente envolvido em tantos problemas. Nessa semana, que vai ser votada não, mas que vai se marcar a votação do processo de impeachment, e nessa semana em que a Gaviões da Fiel anuncia que vai deixar de apoiá-lo, pode estourar a qualquer momento o fechamento do inquérito, daquela investigação da Vaidbet, que deve indiciar o Augusto, o Sérgio Moura e o Marcelo Mariano por formação, não é formação de quadrilha. Outro dia o Fábio, que é o cara que está sempre assistindo, o Fábio Maia, que é advogado, ele estava contando que o crime de formação de quadrilha não existe mais. Crime de formação de quadrilha foi reformulado para associação criminosa. Então, o Augusto será indiciado por associação criminosa e lavagem de dinheiro, tá? Tudo em ordem por aí. Você pode me informar se o Corinthians vai contratar alguém? O Dorival ouviu que na metade do ano existe a possibilidade de investimento em até 3 reforços, mas que tudo isso seria discutido um pouquinho mais para frente, levando em consideração as observações do Dorival durante o período de observação, né? Para que vai contratar agora se a janela só abre de 2 a 10 de junho e depois em julho? E se durante esse período o Dorival vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais e melhor o elenco que tem, tá? Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Até porque muito torcedor corintiano, sempre que se fala na busca por um reforço para o ataque, lembra de Roger Guedes. Mas, informação importante, o atacante decidiu entrar recentemente com um processo contra o Corinthians. Essa ação está na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Roger Guedes cobra direitos de imagem e bônus que não foram pagos pela antiga administração no período de 2021 a 2023. O empresário do Roger Guedes, o Paulo Pitombeira, que é dono da Talent Sports, também entrou com ação
nessa Câmara Nacional de Resolução e Disputas são 5 processos diferentes, em que ele cobra 24 milhões e 100 mil. As questões envolvendo o Paulo Pitombeira envolvem o Lucas Veríssimo, o Luan, o Carille e o próprio Roger Guedes, falta de pagamento de comissões, entre outras coisas. Mas a ação do Paulo Pitombeira fez parte de um acordo com o próprio presidente Augusto Melo para que ele pudesse receber essa grana via recuperação, regime centralizado de execuções. Era importante que ele fizesse esse pedido na justiça. Estou tentando descobrir quais as cifras que o Roger Guedes cobra na justiça, mas até agora a Câmara Nacional de Resolução e Disputas não fez a divulgação dos valores. Só para completar, imaginar Roger Guedes voltando ao Brasil, seja para o Corinthians ou para qualquer outro clube, por agora é impossível. Palavras do próprio Paulo Pitombeira. Perguntei para ele, e aí o Roger? Não, esquece, vai ficar por lá, é o melhor jogador do campeonato, ganha 5 milhões de reais por mês e vai prosseguir no Al Rayyan do Catar. O time dele nem conseguiu ser campeão, mas o Roger teve de fato performance muito boa. Só para arrematar, em relação ao Corinthians, nessa segunda-feira, membros da oposição devem protocolar no Conselho Deliberativo do clube o processo de impeachment contra Augusto Melo por conta da reprovação das contas. Na segunda-feira da semana passada, houve uma votação e, por ampla maioria, as contas de 2024 foram reprovadas, o que permite a abertura de um novo processo de impeachment, esse importante, sem a necessidade da aprovação dos sócios. O Augusto sempre se fez valer da maioria que ele tem entre os sócios para se garantir no clube. Mas, agora com a abertura desse processo, é grande a chance de o presidente sofrer um impedimento definitivo. Então é isso aí, né, família corintiana? Chegamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando do Coringão. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as informações do Corinthians. Assim que a gente postar um vídeo aqui pela manhã, pela tarde, pela noite, a gente vai ter a sua participação aí, com a sua presença, seu comentário, seu like, sua inscrição. Então, se você não é inscrito, inscreve-se agora no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as informações que a gente postar aqui diariamente relacionadas ao maior clube do Brasil, Corinthians. Um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos!